Deputado estadual Jefferson Fernandes, e a pauta da nossa conversa hoje, obviamente, que é a decisão monocrática que condenou o atual prefeito de Santa Rosa, o ex-prefeito e também Luciano Hang, à inegibilidade, estão inelegíveis. E essa decisão parece que pegou de surpresa muitas pessoas relacionadas à política aqui de Santa Rosa e também os cidadãos. O deputado Jefferson Fernandes, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, publicou um vídeo ontem nas redes sociais falando sobre essa condenação. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Silvio Brasil Repórter do Lupa Notícias. E, deputado, o que representa realmente esta decisão monocrática do Tribunal Superior Eleitoral condenando o ex-prefeito Alcides Vicini, o atual prefeito Anderson Mantei e o empresário Luciano Hang? A partir de agora eles estão inelegíveis, se bem que o Luciano Hang já estava inelegível num processo anterior, né? Mas agora está inelegível. Pelo menos se por acaso, até que haja a decisão do recurso, está inelegível o prefeito Anderson Mantei e o ex-prefeito Alcides Vicini. O que representa isso, deputado? Satisfação, Silvio, falar contigo, com todos que te acompanham aqui pelas redes. A meu ver, essa decisão, ela atinge o sentido mais amplo da palavra justiça. As regras, elas são para serem cumpridas por todas as pessoas. Independente da condição econômica, do poderio político que aquele ator tenha, ele deve ser julgado em patamar de igualdade, e os pleitos eleitorais, que constituem uma das essências da democracia, eles devem ter regras que devem ser seguidas também por todas as pessoas. E ficou muito nítido para quem acompanhou 2020, e eu estava muito atuante, como sempre estou nas eleições e outros momentos da vida política de Santa Rosa e região, que o Orlando era o franco favorito para vencer aquele pleito. Faltavam apenas 3 dias para a eleição, e aí veio um fato novo. Lembremos que o dono da van desceu de jatinho particular no nosso aeroporto. Lá estava o prefeito da época, o Alcides Vicini, recepcionando-o, o deputado federal Osmar Terra, uma série de outras lideranças que apoiavam o Mantei e o seu vice, e ali foi dito com todas as letras: a van só virá para Santa Rosa se o candidato do 11 vencer. E o Luciano Hang foi além, dirigiu muitas ofensas ao candidato do PT, o candidato do 13. Isso é terminantemente proibido em se tratando de lei eleitoral. Até porque eu falo isso, Silvio, porque eu acompanhei muitos comentários a partir do meu vídeo, dos caras dizendo: mas e cadê o direito de livre expressão? Um empresário não pode manifestar apoio a um candidato? Pode. E acho importante os empresários se envolverem na campanha, desde que cumpram as regras eleitorais. Usar o poderio econômico, como foi o caso, para dizer: olha, só vou fazer isso, como, aliás, empresários fizeram, dizendo que só manteriam o emprego de determinados funcionários se o candidato seu ganhasse. Isso valeu também na eleição do próprio Bolsonaro. Esse método de burlar a lei eleitoral fere a democracia. Então, não só é uma punição para o Hang, para o Vicini e para o Mantei, como também é uma amostra para os outros possíveis candidatos do futuro que pensem em agir da mesma forma. Eu estou comemorando esse resultado da justiça, porque entendo que mesmo tardia, a justiça foi feita. E é exatamente sobre essa sua posição que o senhor colocou no seu vídeo, né? O senhor fez essa comemoração, que os políticos daqui para frente tenham mais responsabilidade, mais noção do que vão fazer e tal. O senhor acredita mesmo que uma condenação como esta que ocorreu 5 anos após, né? Porque a eleição foi em 2020, estamos em 2025, 5 anos após a eleição, acontece o que era esperado pelo seu partido, pela coligação do seu partido, né, da época, que ocorresse antes de 2024, e não ocorreu, né?
Passou 2024, 2025, veio essa condenação. O senhor acha que uma decisão dessa, uma condenação dessa, realmente faz algum político pensar naquilo que o senhor espera, né, que sirva de lição para os demais políticos que venham futuramente a não cometerem, nesse caso, o abuso do poder econômico? A condenação foi por abuso de poder econômico, né, dos três condenados, Alcides Vicini, Anderson Mantei e Luciano Hang. E também qual a sua opinião da condenação ter retirado, né, ou ter inocentado o Osmar Terra e também o Osmar Terra e o... Deixa eu ver quem é outro. O Aldemir Urich, exatamente, o vice-prefeito. Qual a sua opinião nessas duas questões aqui? Você acha que realmente isso vai fazer algum político ter a consciência de fazer uma política limpa, ou daqui para frente vai pensar duas vezes antes de tentar fazer alguma coisa para conseguir a todo custo o voto para se eleger? São duas coisas, Silvio. Primeiro, que a decisão tardia gerou uma injustiça com o candidato Orlando e com a própria regra do processo democrático. Se a decisão fosse até 2024, o Mantei seria tirado do poder de prefeito e não poderia concorrer à reeleição. Então, esse é um prejuízo do atraso do Poder Judiciário, certo? Por outro lado, a decisão, mesmo que agora, dá um recado para o conjunto da população. Não pode tudo, tem limites. Há regras nesse país. A impunidade está comprovado que, principalmente na esfera eleitoral, civil, ela faz com que o infrator repita aquele ato delituoso. E entendo eu que, a exemplo desse caso, e outros, inclusive agora, o julgamento daqueles que fizeram o que fizeram no 8 de janeiro de 2023, tudo isso é uma amostra. E olha que eu sou um sujeito crítico a várias decisões administrativas do Poder Judiciário, que mantém privilégios, enfim, isso eu critico veementemente, mas decisão baseada no que está na lei, resguardando o direito ao contraditório, à ampla defesa, como foi assegurado nesse processo, eu aplaudo e entendo que sim, é um sinal clarividente. Quem não quer ver, o fanático que não quer ver, e eu vejo muitos fanatizados dizendo que não dá nada e tal, tá bem, mas uma decisão dessa, que já tem jurisprudência, aliás, é um alerta importante, sim, para eleições futuras. Muito bem, estou conversando com o deputado estadual Jefferson Fernandes a respeito da condenação que saiu ontem, pelo menos foi divulgado ontem, foi no dia 28 de maio, né, que foi publicado, mas acabou vindo para a imprensa ontem, sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, através do ministro e relator, o ministro e relator. Deixa eu ver o nome dele aqui agora. O senhor lembra o nome dele, deputado? Porque eu estou aqui com um texto e preciso procurar aqui. Deixa eu ver. Que acabou condenando o Alcides Vicini, o Anderson Mantei e o Luciano Hang com a inelegibilidade. Bom, se esperava, deputado, eu já vou trazer o nome do ministro aqui, já estou com a minha matéria aqui, já vou trazer o nome do ministro. Se esperava que quando houvesse um julgamento, quando houvesse uma decisão, que alguma coisa a mais acontecesse. Né? O senhor e o seu partido comemoram a decisão da condenação, tá? O que não mudou em nada a administração de Santa Rosa. O atual prefeito, que agora está inelegível, ele vai continuar administrando, se não perde o mandato. Não perde. Também não teve nenhuma multa. Também não teve nenhuma multa. Com relação ao Osmar Terra e Aldemir Urich, o seu partido pretende entrar com algum recurso para rever essa decisão de ter inocentado Osmar Terra e Aldemir Urich nesse processo? Sim, nós entramos com o recurso, já entramos contra o Osmar Terra e contra o vice do Mantei, porque participaram ativamente daquele ato. O Urich, obviamente, por ser da chapa, seria também, foi beneficiado. E o Osmar Terra foi o papagaio de pirata e que trabalhou essa ideia do Hang estar em Santa Rosa. Aliás, o Osmar é reincidente, né, nesse tipo de crime eleitoral, e a gente entende que
ele também deve responder pelo delito. E ainda, Silvio, as pessoas têm que entender que, nesse caso, a democracia foi vítima desse ato. O resultado eleitoral, na minha opinião, foi drasticamente afetado em função desse fato. E nós, que tínhamos na pessoa do Orlando o nosso candidato, também fomos vítimas. E enquanto vítima de uma injustiça, tu peleia até o final para ver a coisa reverter. E se porventura não foi tudo aquilo que se esperava da punição, mas teve uma decisão da Corte Máxima do país em termos de matéria eleitoral. Mas, deputado... Então, nós estamos hoje muito convictos de que, para manter a democracia num país, tem que respeitar as regras. Isso, inclusive, Norberto Bobbio, no livro Futuro da Democracia, ele deixa muito nítido. Podemos ter divergência, pode ter conflito, mas se as normas legais que democraticamente foram construídas e tenham razoabilidade, como é o caso nessa situação, foram descumpridas, de alguma forma o sujeito tem que responder pelo não cumprimento, porque senão vira uma bagunça a sociedade. E o agente político, ainda mais prefeito, grande empresário como é o Hang, eles têm que dar exemplo. Vão querer que a população cumpra a lei se eles são descumpridores da lei? Então eu estou feliz, sim. Eu conversei bastante com o Orlando ontem, hoje, vou continuar dialogando, e a gente vai continuar defendendo regras democráticas e o cumprimento das mesmas. Mas, deputado, o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, tinha a esperança... André Ramos Tavares é o nome do desembargador. Sim, André Ramos Tavares. Então, tem aqui o relator e ministro André Ramos Tavares. Tenho aqui, já estou com a minha matéria atualizada aqui. Obrigado, deputado. Eu já ia falar na sequência aqui da minha pergunta. A assessoria me salvou aqui. Muito obrigado também aí. O nome dela... O Eduardo Silveira. É o Eduardo aqui. Silveira. Pensei que fosse a outra assessora que entrou em contato comigo aqui. Tá bom, então. Mas obrigado. É o ministro André Ramos Tavares. Mas o PT, o Partido dos Trabalhadores, esperava uma punição mais severa com relação a isso? Com relação a esse problema, né, da qual eles foram condenados, que é o abuso do poder econômico? Sem dúvida. Desde o primeiro momento. É bom o pessoal entender também que nós ajuizamos a ação em primeiro grau. Foi indeferida a nossa ação. Recorremos ao TRE, novamente foi indeferida. E, por fim, fomos ao TSE. Quem vai até a última instância é porque confia piamente na sua tese. E nós tínhamos plena convicção e juntamos provas robustas sobre esse processo. E talvez aí resida uma diferença do caso de Bagé, que é muito parecido, mas nós tivemos provas do uso daquele ato lá no aeroporto em favor do candidato do 11, alguns, muito poucos, né? Eu até parabenizo veículos de comunicação de Santa Rosa que não entraram naquela gandaia de transmitir ao vivo como outros fizeram. Alguns que pouco estão lixando para as regras do bom jornalismo, se utilizaram daquele falso espetáculo para fazer uma campanha política travestida de informação. Então, nós acreditávamos, sim, na justiça, embora, como eu disse, várias vezes tu acaba se decepcionando com os homens que fazem as decisões acontecerem por atitudes na esfera administrativa. Mas eu, inclusive, pela minha profissão de advogado, eu sou defensor de que as regras democráticas efetivamente têm que ser cumpridas, até como exemplo para as atuais e futuras gerações. Deputado Jefferson Fernandes, eu sei que o senhor tem um tempo aí limitado, né? Tem uma sessão ocorrendo aí na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Sei disso, não quero extrapolar o seu tempo, não. Agradeço muito a sua participação aqui, mas tem perguntas que a gente precisa fazer, deputado. Precisa fazer, porque são perguntas que a comunidade gostaria de fazer ao senhor, né? E usa a imprensa, eu falo a imprensa no modo geral, porque não existe só a nossa aqui do Lupa Notícias, que é isenta, imparcial, né? E pergunta aquilo que realmente o povo gostaria de perguntar,
por que o Orlando Desconzi não se manifestou? E sim o senhor nas redes sociais. O senhor fez um vídeo falando sobre a condenação, enaltecendo, né, a condenação, e também chamando a atenção para que os políticos, enfim, como o senhor falou agora há pouco, tenham consciência do que é fazer uma política correta, enfim. Mas por que o Orlando Desconzi não se manifestou? Pelo menos para nós, não. Ele mandou a nota que o PT enviou para nós e nós publicamos a nota do PT. O Orlando Desconzi era o candidato a prefeito em 2020, se eu não me engano, com a vice-prefeita Sônia Conte. Né? A Sônia Conte era candidata a vice-prefeito junto com o Orlando Desconzi. Mas o Orlando não se manifesta, o Orlando utiliza uma nota do PT e o senhor, sim, o senhor deputado estadual, faz um vídeo, vai para as redes sociais, né, demonstrando a sua satisfação e a satisfação. Como o senhor é representante e representa muito bem o PT, a satisfação do Partido dos Trabalhadores com relação à condenação, tornando inelegíveis, né, os três, o ex-prefeito Alcides Vicínio, o Mantei e o Luciano Hang. Por que o Orlando Desconzi não foi para as redes sociais, tendo em vista que era ele, o candidato a prefeito na época, lá em 2020? Antes, Silvio, eu vou fazer uma brincadeira contigo. Tu sabe que uma das tiradas geniais que eu acho do falecido Leonel Brizola, um repórter dinâmico que nem tu és, teria perguntado para ele, diz, olha, como eu tenho o direito de lhe perguntar questões que não são, às vezes, muito agradáveis de responder, eu estou aqui em nome do povo lhe fazendo a pergunta. Aí devolveu a palavra para ele e diz, assim como o senhor tem direito de perguntar, eu tenho direito também de não responder. Mas é óbvio. Mas não é o caso, tá? Mas é óbvio. Eu só acho que quem melhor pode responder é o próprio Orlando. Eu tenho conversado com ele e interpretei, Silvio, embora não tenha procuração para falar em nome dele, mas eu interpretei que ele está plenamente contemplado com a palavra do PT, com a direção do PT, que é o Luiz Carlos Martins, vereador. Quero crer que ele, inclusive, está observando serenamente o que os próprios condenados estão dizendo. Eu falei com ele hoje, até participei de uma reunião com ele, está muito tranquilo, com um sentimento também de alma lavada. Obviamente que talvez a cautela nesse momento, para não... Enfim, aí eu não sei responder por ele, mas de minha parte, como a gente conversa muito, eu não faço nada sozinho, nós somos uma equipe, né? Eu funciono em sintonia tanto com o Regis, quanto com o Martins, com o Orlando, e se tratando de assuntos de outros municípios, também dialogo com a direção do meu partido. Eu sou muito disciplinado nesse sentido, porque a gente não pode achar que sai por aí falando o que bem entende, tem que antes combinar o jogo. Então, de minha parte, é muito tranquilo falar sobre esse assunto, estou comemorando, quero crer que o Orlando pensa na mesma direção, e acredito que nos próximos dias, até aliás, combinamos hoje, agora eu lembrei, de junto com os advogados que nos assessoraram, fazer uma live explicando com mais detalhes o transcorrer dessa ação, por que em primeiro e segundo grau deu assim o assado, como é que é lá no TSE, porque a maioria da população em matéria eleitoral é leiga, e é importante também ouvir a palavra dos técnicos. E nessa live, acho que até vai ser quinta-feira à noite, se não me engano, o Orlando é convidado especial para participar. Pois é, mas ele não falou com o senhor em nenhum momento por que ele não se manifestaria aqui para a imprensa. Eu dei espaço para ele ontem à noite no programa, falei, Orlando, o espaço é teu para você falar, para você... Ele mandou a nota, eu digo, tá, então eu respeito, a nota foi publicada, aí logo depois eu recebo aqui o link do seu vídeo, não entendi, peraí, o candidato a prefeito da época era... O Orlando Desconzi, o Jefferson Fernandes é que assume esse protagonismo. Daqui a pouco tu vai interpretar que eu já sou pré-candidato a prefeito, né? Então... Bom, o senhor... eu vou dizer outra coisa para o senhor também. Já que o senhor falou do Brizola, né? Eu vou usar aquela... Não coloque palavras na minha boca, deputado, pelo amor de Deus. Que não é isso. Bom, voltando... Tá, mas assim, seria interessante, né, deputado, que o Orlando Desconzi procurasse, ou nós já convidamos, que ele viesse falar com a nossa imprensa, sabe? Peço que o senhor comente isso com ele. Aqui. Deu uma... Acho que é dele.
Ok? Reconectou agora. Tá. Eu peço que o senhor fale com o Orlando Desconze aí, que seja nosso intermediário, que possa intermediar uma entrevista com ele aqui no Lupo Notícias, né? Para ele falar sobre isso. A depender da minha opinião, acho que o Orlando tem que falar e falar bastante. Porque o senhor... Gravar vídeo, da entrevista... Não, o senhor há de convir que a comunidade, nesse momento, gostaria de ouvir, claro, o senhor é o deputado, claro, o senhor é deputado no nível estadual, né, um grande nome do Partido dos Trabalhadores, como eu vi no Bom Gás aqui da região, enfim, não estamos menosprezando... Mas como eu estou sabendo agora, Silvio, que ele não concedeu entrevista para ti, eu vou conversar com ele. Quero crer que o Orlando sempre respeitou vocês da imprensa. Sempre. Muito, muito proativo, enfim. Certamente nos próximos dias ele vai estar se pronunciando, tenho certeza. Bom, o atual prefeito, continua administrador do município. No que o senhor acha que essa condenação atrapalhou os planos do prefeito, se é que ele tinha algum? Aí o senhor entendeu a minha pergunta. Assim como eu não sei responder pelo Orlando, muito pior pelo Mantei. Não sei dos planos dele. Eu estou comemorando o símbolo, tá? Ele não tem uma punição aparente com essa decisão. Ela vale até final de 2028. Tanto para ele quanto para o Vicini. E, aliás, eu quero fazer um destaque aqui. Acho que o Vicini tem uma diferença significativa para o Mantei, fugindo um pouco da tua pergunta, sim, que é do ponto de vista de postura com o público, tá? Sempre critiquei o Vicini, a gente sempre foi duro com ele nas críticas, mas a gente sempre teve um trato respeitoso, tá? Eu quero ser justo aqui que o Alcides Vicini é um estadista e a gente merece sempre registrar, embora diferenças ideológicas, político-partidárias, ele cometeu essa gafe como prefeito, também foi condenado, mas eu respeito a pessoa dele. E a reciprocidade a gente sempre teve. O Anderson mudou muito, o Anderson era um cara cordial também antes de ser prefeito, e entrou nessa onda de extrema-direita, aí, muitas vezes falando bobagem, agindo como um ator para agradar uma galera fanática, mas bom, cada um escolhe o seu destino. O Osmar, então, eu apreciei o governo do Osmar de 93 a 97 em Santa Rosa, fez um excepcional governo de esquerda, trouxe médicos cubanos para implantar o Sistema Único de Saúde em Santa Rosa, fez orçamento participativo, tinha acho que 5 secretários do PT no seu governo, sempre apoiou Lula em 94, o cara foi comunista antes de nos apoiar, era mais esquerda que nós, e agora vai para o PL. Então, mas é da vida, né? Quem quer o caminho, ele, eu acho que almeja muito poder, por isso vai fazendo essas escolhas, ignorando o seu passado. Mas estou aqui abrindo o coração, Silvio, dizendo o que eu penso sobre esses personagens. Fica à vontade. Não tenho ódio de ninguém, não tenho rancor. Se eu encontrar o Anderson, o Vicini, o Osmar, sempre vou cumprimentá-los com maior respeito, mas acho que aquilo que pisou na bola tem que responder. O mesmo vale para mim. Se porventura eu agisse de forma ilícita, eu acho que eu também mereceria ser corrigido pela justiça, assim que é a democracia. Bom, minha última pergunta, antes de deixar um tempo aqui para o senhor falar com a comunidade, minha última pergunta é com relação às argumentações desse processo. Bom, quando esse processo começou lá em 2020, havia esperança de que até 2024, ou antes de 2024, ele fosse julgado e tivesse ali uma sentença, enfim, até mesmo por causa das eleições de 2024. Né? Não aconteceu, ocorreram as eleições de 2024, Anderson Mantei foi reeleito. Isso é uma questão muito de articulação. O senhor pode discordar de mim ou não, mas eu dou essa liberdade, obviamente, o senhor é deputado e pode discordar. Eu estou fazendo uma colocação para fazer uma pergunta. Né? Essa articulação para essa demora no julgamento, ela atrapalhou muito os planos do Partido dos Trabalhadores. Mas por que o Partido dos Trabalhadores, tendo as representatividades que tem na Câmara Federal, lá que tem muita representatividade lá, também no governo federal, não buscou acelerar esse processo? Esse processo correu, né, da medida como correu da medida que ocorreu, demorando muito e saindo só um resultado agora em 2025,
tornando apenas inelegível e não teve maiores consequências. O PT tentou ou o PT esperou a acontecer esse julgamento? O PT não teve articulação forte o suficiente para tentar fazer com que esse julgamento acontecesse antes de 2024? Olha, Silvio, se tiver interferência política no andar de um processo, isso também contraria a lei e é crime. Isso, inclusive, suscita a possibilidade de aprisionamento de quem fizer isso. Eu nunca fiz e nunca farei qualquer pressão para um processo ser mais ou menos célere. Se porventura alguém o faz, está descumprindo o que diz a própria legislação. O Poder Judiciário, ele tem que ser imune a qualquer tipo de pressão econômica e política. Então, nós do PT nunca nos valemos desse artifício. Diferente de outros atores que a gente sabe que quando vai investigar familiares seus, partidários, os caras mudam a postura. Assim como nós tivemos processo contra o ex-presidente Lula, por exemplo, nunca se interferiu no rito. Se deixou rolar, o Lula foi preso, respondeu pelas acusações, depois comprovou que era inocente e hoje é presidente da República. Nós entendemos que o rito processual, dentro da democracia, não pode estar suscetível a pressões de qualquer tipo. Por isso, nós deixamos rolar no tempo que a própria justiça se dá, que infelizmente é muito moroso, e eu poderia dizer, olha, em sendo a favor de nós demorou tanto, sendo contra foi muito sério, mas isso acontece muitas vezes até com outros processos. Então não cabe aqui eu entrar na culpabilidade ou não da própria máquina estatal. O certo é que a gente foi recorrendo, e daí tu tem que dar o direito ao contraditório, para defesa, testemunhas, enfim, e aconteceu do jeito que aconteceu, vamos aceitar a vida como ela é. Muito bem. Deputado Jefferson Fernandes, agora o senhor tem um tempo que o senhor desejar para falar aí com a comunidade de Santa Rosa e região, né, das regiões que o senhor tem uma forte representatividade, não só aqui em Santa Rosa, como Missões também, a gente sabe região Celeiro também, enfim, o deputado ele é do Estado, né, ele não é só do município, ele é do Estado. O tempo para o senhor, já agradecendo a sua participação aqui no programa Silvio Brasil Repórter e no Lupa Notícias. Eu quero agradecer muito a oportunidade que tu estás abrindo para mim, para falar com o teu público, dizer que embora talvez alguns que estão assistindo aqui o teu podcast divirjam de mim, e isso é legítimo, eu gostaria que a gente tivesse sintonia fina num ponto. Dependente de quem está nos assistindo, se é de direita, de esquerda, de centro, não ter posição político-ideológica, nós temos que primar pelo cumprimento das regras. É assim em casa, na família, que o pai e a mãe têm que ter os filhos fazendo com que as regras acordadas sejam cumpridas, é assim na escola, tu tem horário para o teu filho entrar na escola, sair da aula, assim como tu está no trânsito, tu sabe que o sinal verde é para passar, o amarelo é de alerta, o vermelho é para ficar parado, assim também é dentro da democracia. É proibido comprar voto, aliciar eleitor, abusar do poder político, do poder econômico, por isso existe o chamado Código Eleitoral. Tem a lei no nosso país, e é uma lei bastante avançada em relação a outros países. Ela é uma lei que foi, inclusive, se aprimorando com o passar do tempo. Lembro da minha infância que, lamentavelmente, era comum, na época, os candidatos entregarem dinheiro, o rancho, coisas do gênero, com respaldo legal, não tinha lei proibindo. Hoje, mesmo tendo lei, os infratores estão aí. E isto modifica a vontade da população. Por isso, para um candidato medíocre, descumpridor da lei, favorece um povo empobrecido, analfabeto, com fome, porque ele vai comprar o voto. E, nesse caso, a promessa de um emprego na loja, que iria salvar Santa Rosa em termos econômicos, etc., parecia um milagre na terra. E induziu muitos eleitores, nós temos convicção disso, a mudar o voto, porque o dono da van chegou a dizer que só faria a instalação da loja se o candidato da direita ganhasse. Mais uma coisa, passaram-se 3 anos depois do pleito sem que a loja fosse instalada. Só quando veio a outra eleição, que daí eles começaram a correr tipo bicho
atrás do dono da loja Van, é que ela se instalou, porque senão eles poderiam ter perdido a segunda eleição. Então é um processo muito complexo, aquele terreno lá também tem uma história bem problemática, mas enfim, a vida está aí, nós estamos comemorando esse resultado, o PT, embora muito atacado pela extrema-direita, é o maior partido de trabalhadores da América Latina. Nós temos a presidência da República, temos mandatos, o Bongás e eu somos deputados da região, e nós vamos continuar peleando pelo certo. Quando não é possível na esfera política, administrativa, partiremos para o judiciário. E decisão do judiciário, a gente pode comentar, pode criticar, desde que dentro das normas legais, mas, acima de tudo, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser cumprida. E é isso que nós queremos dessa decisão do TSE. Muito bem. Para encerrar, agora realmente uma última pergunta que não tem nada a ver com o que a gente está conversando aqui, não é a pauta, tá? Mas eu tenho que fazer uma pergunta aqui. Estou vendo aqui a imagem do presidente Lula, atrás do senhor aqui, né? Tem o quadro do presidente Lula ali. E claro que essa pergunta eu deveria fazer mais para o Elvino Bongás, mas vocês dois estão sempre conversando, vocês dois estão sempre se articulando, enfim, né? São deputados do mesmo partido e representam aqui a região da Grande Santa Rosa também, região noroeste, enfim. Eu vou perguntar, o Lula vai ou não vai para a reeleição? E se ele não for, qual seria o nome forte que o PT teria para disputar com uma direita que já está se organizando para o pleito de 2026? O Lula, a depender do meu voto, da minha opinião, é candidatíssimo à reeleição. Tudo indica que vai como candidato. É bem verdade que nós temos outros nomes, como o próprio Haddad, que é um ótimo nome, já foi candidato nosso quando ocorreu aquela injustiça do aprisionamento do Lula. Mas é o Lula, né? Para o temor da extrema-direita, o Lula vem aí com todo vapor, com toda a sua saúde, energia, e eu acredito muito que, pela estatura política que ele tem dentro e fora do Brasil, ele merece continuar sendo presidente. Mas isso é o processo depois que vai definir. Tá bom, então. Deputado estadual Jefferson Fernandes, muito obrigado pela sua participação aqui no Lupa Notícias, na reportagem Silvio Brasil. Obrigado mesmo. E lembrando que nós estamos sempre à disposição, deputado. Quando o senhor desejar falar, desejar se comunicar com a comunidade aqui, estamos sempre à disposição, porque o Lupa Notícias. Muito obrigado. O Lupa Notícias é reportagem Silvio Brasil, não tem político querido, não tem partido político, tem ao povo como referência. Muito obrigado. Valeu, Silvio. Um abraço. Um abraço.